A paz do Senhor para todo o povo de Deus, nossos sinceros cumprimentos a todos os nossos irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham nos nossos canais do YouTube e do Facebook, AD Milagres Oficial. Hoje, dia 14 de agosto de 2020, sexta-feira, mais um culto de doutrina online, onde aqui iremos adorar a Deus, louvar o Senhor e ministrar a palavra de Deus para que através da mesma nós possamos nos fortalecer espiritualmente. Queremos também abraçar os nossos irmãos aqui da sede, na rua Dona Helena Martins, número 10, e das nossas congregações, Sítio Água Vermelha, Sítio Feijão, Sítio Gamileira, Sítio Caneira, Sítio Olho d'Água dos Cavalos, Sítio Barra da Caiçara e a Vila Pilar e a Vila Fronteiro. A todos os nossos irmãos, irmãs e supervisores de congregações, recebam o nosso abraço, os nossos sinceros cumprimentos na paz do Senhor Jesus. Vamos juntinhos até às 20 horas e 10 minutos, no mais tardar, estaremos encerrando a mais um culto de doutrina online. Como estamos sempre dizendo, os nossos cultos online são mais dinâmicos, mais curtos, por isso que nós, na verdade, não podemos perder tempo. Vamos ficar de pé para orarmos e iniciarmos esse culto em nome de Jesus. Bondoso Deus e Pai, te louvamos, te glorificamos e te exaltamos por mais este dia, por mais esta santa e sublime oportunidade, quando aqui estamos unidos e reunidos para te exaltar, te louvar e te glorificar. Abençoe este culto e a todos aqui presentes. Abençoe em especial também os que estão nos acompanhando através, Senhor, dos nossos canais do YouTube e do Facebook. Meu Deus, que as tuas mãos poderosas mantenham-se estendidas sobre cada um de nós, em particular, para nos abençoar e nos fortalecer. A nós que vamos, Senhor, ministrar a tua palavra, as tuas servas que vão louvar o teu santo nome. Precisamos da unção, da inspiração, da sabedoria, da graça e do poder de Deus para fazermos tudo de conformidade à tua vontade e ao teu querer. Portanto, Senhor, seja conosco, pois tudo com fé te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, o teu amado Filho, que vive e que reina para sempre. Amém. Na sequência deste abençoado culto, vamos chamar aqui a irmã Ivana e a irmã Judite para louvarem a Jesus juntamente com todos nós. Saúde a todo o povo de Deus que estão nos assistindo aqui nesta noite, estão conectados nesse trabalho, com a gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor com os 3 hinos da nossa harpa cristã. Vamos começar com 113. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido, pela vida até o fim.
Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz de valor em valor, só por ti avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, me leva à santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia. 143. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Jesus é bom. Um verdadeiro amigo. Tu és pra mim um verdadeiro amigo. Só em ti, meu Redentor, vou confiar. Defende-me do mundo do perigo. Ansioso eu te quero encontrar. Vem levar-me para perto do teu grande bondoso coração.
Amém, amém. Toda honra e toda glória tributemos ao Senhor Jesus. Jesus é bom e digno de toda honra, glória e louvor. Graças a Deus que estamos em mais um dia, em mais uma oportunidade dada por Deus para que juntos em sua casa ou em nossas casas, através dos nossos canais do YouTube e do Facebook, possamos adorar a Deus juntos. Nós temos N motivos para adorarmos a Deus, para bendizermos o seu santo nome, porque Ele é bom e eterna a sua bondade. Nós convidamos agora, depois desses 3 belíssimos louvores que foram entoados aqui pelas irmãs Judite e Edivanda, acompanhadas aí pelo nosso irmão Ricardo Felipe, a quem somos muito gratos aos nossos irmãos por esta cooperação na obra do bom mestre. Certamente todos nós acompanhamos, juntamente com os nossos 3 irmãos, esses louvores exaltando o nome santo e excelso de Jesus. Os convido a partir de agora a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, dos versos 9 a 21. 9 a 21. Na epígrafe desse texto sagrado, fala-nos do amor, do fervor, da humildade e da beneficência que temos de Deus sobre as nossas vidas, e que nós devemos, na verdade, retribuir ao Senhor, assim também agindo de forma amorosa, fervorosa, humilde e beneficente uns para com os outros. Leiamos Romanos 12, 9 a 21, assim nos diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Amém. Deus bondoso, temos lido a tua palavra. Sim, te pedimos agora a inspiração do teu Santo Espírito, a unção, a sabedoria, a graça e o poder do teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos ministrar a tua palavra nessa noite, Senhor, e que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, com a corroboração do teu Santo Espírito, que não eu, mas o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. No abrir e fechar da minha boca, transmita eu palavras de vida eterna, palavras vindas do teu santo trono, do teu coração para o coração do teu povo,
é o que te pedimos por fé e já te agradecemos tudo em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, antes que nos debrucemos sobre a administração da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e amigos que estão acompanhando-nos através dos nossos canais do YouTube e do Facebook, que continuamos em oração para que nós recebamos das autoridades a permissão para reabrirmos as nossas portas e retornarmos com as nossas celebrações presenciais. Esta pandemia estabeleceu-se 6 estágios de restrições. O primeiro estágio de lockdown já passou, o segundo estágio, o estágio de transição, já passou, o terceiro estágio, chamado de primeira fase. Estamos aqui na macro-região do Cariri, exatamente na primeira fase, e que na primeira fase ainda os templos religiosos não são contemplados, não são permitidos a se abrir. Só a partir da segunda fase é que os templos religiosos são contemplados para que se abram. O estado do Ceará é dividido em 5 macro-regiões. As outras 4, fora a macro-região do Cariri, já está na segunda, terceira e quarta fase. Só a macro-região do Cariri que ainda está atrasada, no caso, na primeira fase. Mas, como disse há pouco, nós estamos já há quase 15 dias na primeira fase, desde o dia 3 de agosto, que se iniciou a primeira fase. A perspectiva é que, se tudo transcorrer bem, amanhã o governador nos concederá a informação de que a macro-região do Cariri, a partir de segunda-feira, migrará da primeira para a segunda fase. E se isso for confirmado amanhã, porque sempre é aos sábados à noite que o governador se pronuncia sobre essas restrições da pandemia, então queira Deus que amanhã à noite ele se pronuncie e nos informe de que, de fato, a macro-região do Cariri, que é a região que estamos inseridos, vai migrar da primeira para a segunda fase. E se isso de fato se concretizar, a partir de segunda-feira vai acontecer. E migrando para a segunda fase, os templos religiosos em todas as cidades da macro-região do Cariri poderão se abrir, com uma cota de 20% dentro do histórico, mais 15 dias para migrar para a terceira fase. E aí, na terceira fase, os templos religiosos já poderão receber 50% de sua lotação. E mais outros 15 dias para migrar da terceira para a quarta fase, que é quando os templos poderão receber 100% de sua lotação. Então, as nossas perspectivas é que segunda-feira a gente comece com 20%, no dia 31 de agosto, mais 15 dias, com 50%, e lá para meados de setembro, com 100%. Ou seja, nós queremos já de antemão informar aos nossos membros, aos nossos congregados do campo, aqui da Assembleia de Deus de Milagres, que na segunda e na terceira fase, que é com 20% e 50%, nós achamos prudente que o público infantil de 12 anos para baixo deixe para voltar a frequentar os templos somente depois que passarmos para a quarta fase. Assim também,
nós apelamos que de forma prudente, de igual forma, o outro público, que é o público da terceira idade, de 60 anos para cima, será prudente que deixe para passar a frequentar os templos a partir da quarta fase, que será aí numa perspectiva de meados de setembro. Então, nessa segunda e terceira fase, que é 20% na segunda fase, 50% na terceira fase, os templos quando se abrirem, o público-alvo que conclamamos para que retornem juntos nos reunir e adorarmos a Deus, será o público adulto de 13 a 59 anos, né? Então, já de antemão, queremos dar essa informação, essas duas informações, né? Essa da parte das autoridades, com relação às fases e às restrições, e essa outra informação que apelamos para o bom senso do nosso público infantil, de 12 anos para baixo, e o nosso público da terceira idade, de 60 anos para cima, que deixe para frequentar, para retornar aos cultos presenciais só quando estivermos na quarta fase, e vai receber 100% da comunidade, ou seja, lá para meados de setembro. Eu estarei no domingo me comunicando através dos grupos, das redes sociais, com toda a membresia, com todos os congregados, obreiros, supervisores de congregações, no domingo, que é quando já vamos estar informados e inteirados do pronunciamento do governador, que estamos esperando que seja amanhã, sábado, na parte da noite. Então, nós estamos, irmãos, acompanhando todas estas resoluções das autoridades, estamos esperançosos, ansiosos e naquela expectativa grande de retornarmos às nossas celebrações presenciais, de reabrirmos as nossas portas. Afinal, nós já estamos há quase 5 meses, né, sem nos reunir, desde o último dia 19 de março, já se vão quase 5 meses, e nós estamos por demais ansiosos para que tenhamos de volta essa normalidade, esse privilégio de podermos nos reunir, como eu venho dizendo, que o cristianismo só pode ser vivido de forma plena quando nós conjugamos e praticamos os 4 verbos no gerúndio, né? Eu digo sempre, esses 4 verbos têm que ser conjugados no gerúndio para, de fato, nós vivenciarmos o cristianismo pleno. Quais são esses 4 verbos? Quais são essas 4 práticas que devemos conjugar no gerúndio? Adorando, comungando, servindo e esperando. Perfeitamente poderemos adorar a Deus em casa, mas ninguém comunga em casa, só na igreja, quando há a coinonia, quando há a comunhão, a reunião, a unidade do povo de Deus, dos membros do corpo de Cristo. A comunhão só é de fato praticada no templo, na casa de Deus. Servindo, evidentemente que a gente também precisa estar engajado na causa do Mestre, na casa de Deus, para servir ao Senhor, e esperando essa expectativa de aguardarmos, né, a volta de Jesus. Tem que estar a cada dia acrescendo-se nos nossos corações. Então, nunca se esqueça dessas 4 práticas que tem que ser conjugado, os 4 verbos no gerúndio: adorando, comungando, servindo e esperando. Que nós possamos ter essa expectativa de estarmos anelando a volta de Jesus. Muito bem, eu gostaria de pedir nesse momento a atenção dos irmãos
nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu li dos versos 9 a 21, mas nós vamos pôr em prática o verso, ou pôr em evidência o verso 13. E estamos já algumas sextas-feiras, 4 sextas-feiras com esta, falando-vos sobre os fundamentos que caracterizam os deveres e as bênçãos da nova vida em Cristo. A gente já falou aqui sobre a comunhão cristã, a unidade cristã, as saudações cristãs, e hoje pretendemos nos falar sobre a hospitalidade cristã. Quarto subtópico, a hospitalidade cristã. É o que pretendemos nos falar essa noite. E outras 4 sextas-feiras vindouras, nos falaremos sobre amor para com os irmãos na fé, amor para com Deus, amor para com o próximo e a violação da lei do amor. São esses os deveres e também as bênçãos vividas pela nova vida, ou por quem está andando em novidade de vida em Cristo Jesus. Muito bem, então vamos falar sobre a hospitalidade cristã. Glória a Jesus. Antes de qualquer coisa, eu queria vos trazer aqui a definição da hospitalidade cristã. O que é, ou o que significa a hospitalidade cristã? É uma qualidade de quem é hospedeiro, que permite que o necessitado entre em sua casa e se sinta bem acolhido. É um dom que é praticado sem murmuração, porque se houver murmuração não é um dom, e que faz com que a pessoa tenha a característica, ou as características, melhor dizendo, da afetuosidade e da generosidade. Dado essa definição sobre o que é hospitalidade cristã, eu quero vos trazer aqui um testemunho que eu vivi. Durante os anos de 2001 a 2007, quando eu comecei a pastorear igrejas no interior do estado, as primeiras igrejas que eu pastoreei eram igrejas muito carentes, financeiramente falando, que para eu não deixar a minha família passar necessidade, eu visitava outras igrejas no estado do Ceará, evidentemente munido de uma carta de recomendação assinada pelo presidente da nossa convenção. Então eu visitei muitas igrejas co-irmãs, para que naquelas visitas eu fosse abençoar, ou a igreja que eu estava à frente recebesse uma oferta para tocar a obra lá e poder também ter com que sustentar a família, porque a igreja que eu estava pastoreando, as condições financeiras eram muito pequenas, insuficientes para sustentar a família. E dentre as muitas visitas que eu fiz, eu nunca me esqueci do acolhimento que eu recebi na Assembleia de Deus de Tianguá, Tempo Central, na época do pastor, agora me deu branco o nome do colega, que está hoje em Cascavel. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco eu me lembro dele. Pois bem, ele me recebeu muito bem lá na igreja de Tianguá, na época ele era pastor de Tianguá, e não somente me apresentou com honra, mas me deu a oportunidade, era um dia de culto de Santa Ceia, um dia de sábado, me deu a oportunidade para pregar e tirou uma oferta para nós, na igreja de Tianguá.
e a oferta muito boa, muito substanciosa. No final do culto, já com a oferta no bolso, repito, uma oferta substanciosa, aquele pastor me convidou para que eu fosse pernoitar na casa dele, que era no fundo da igreja. Na parte térreo tinha um quarto para hóspede, banheiro e a cozinha. E na parte superior ficavam os quartos. E ao entrar na casa dele, ele me pediu para que eu me sentasse ali numa cadeira e disse: aguarde aqui, que eu já vou providenciar o local onde você vai pernoitar, que você vai dormir. Ele subiu uma escada, daqui a pouco desce a escada uma senhora de baixa estatura, no caso a esposa dele, e que já vinha com uma rede bem dobradinha, cheirosinha, bem lavadinha, aqui no braço, e por cima da rede um lençol, também bem lavadinho, bem cheirosinho. Na outro braço vinha uma toalha bem lavadinha, bem cheirosinha, e na mão vinha uma caixa de sabonete sabonete senador, um sabonete caro, nunca me esqueci. E também uma caixa com o creme dental Colgate Total 12. Aí quando ela chega na minha, assim, bem em frente a mim, e disse: vamos, pastor, é ali que o senhor vai ficar. Ele apontou para o quarto. E eu disse: a senhora que é a esposa do pastor? E ela disse: essa sua humilde serva, me acompanha. Aí abriu a porta do quarto, o quarto já estava bem limpo, bem perfumado, a cama bem arrumada. Ela colocou todas aquelas coisas que estavam nos dois braços em cima da cama, abriu a porta da suíte dentro do quarto e disse: aqui está o banheiro, o senhor vai dormir aqui nesse quarto, aqui o banheiro, o senhor fazer a sua higienização pessoal. Se o senhor preferir dormir de cama, está aqui a cama. Se o senhor preferir dormir de rede, está aqui a rede. Aqui está o ventilador, o senhor pode ligar se estiver fazendo calor. Enfim, ela foi por demais cordial, hospitaleira. Quando ela disse: quando o senhor terminar de tomar banho, certamente o senhor vai tomar banho, nós estaremos, eu e o meu marido, aguardando o senhor aqui para jantarmos. Quando eu saí, já estava a mesa posta e eles dois já sentados na mesa, com aquela mesa toda prontinha. Louvado seja o nome do Senhor. E ali jantamos. Quando terminamos de jantar, continuamos conversando até meia-noite, eu e o pastor. E ela, efetivamente, quando terminou de jantar, se levantou, pegou, tirou a mesa, foi lavar as louças. Daqui a pouco ela chega por trás do marido e disse: meu bem, eu já vou me recolher. E aí ela subiu a escada, foi para o quarto e ficamos conversando, eu e o marido dela, no caso o pastor, até meia-noite. Até que chegou meia-noite, ele disse: está na hora de nós buchar os olhos, vamos dormir. E fomos dormir. Quando foi no outro dia de manhã que nós acordamos e nos arrumamos, nos aprontamos para seguir a nossa caminhada, já estava a mesa posta para o café da manhã, como disse no interior do estado, um café medroso, farto. Café medroso é um café que vinha acompanhado pão, bolacha, bolo, queijo, presunto, uma mesa farta. E depois que tomamos aquele café, debaixo de muitas conversas maravilhosas e cordiais, o pastor meteu a mão no bolso e me deu uma segunda oferta. Uma oferta, como ele disse: essa é minha, pessoal. Aquela que você recebeu ontem à noite foi da igreja, essa é minha, pessoal. E orou por mim e me dispensou na paz do Senhor Jesus. Eu nunca me esqueci deste bom acolhimento, desse excelente acolhimento. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é exercer hospitalidade.
Não é de admirar, ouça com atenção esse texto introdutório. Não é de admirar que a Bíblia, por repetidas vezes, exorte os cristãos a demonstrar hospitalidade. Paulo incentivou os cristãos em Roma a atirai com os santos segundo as suas necessidades, Romanos 12:13, como lemos há pouco. O autor da epístola aos Hebreus lembrou aos cristãos judeus: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por meio dela alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Hebreus 13:2. Pedro exortou seus irmãos cristãos a serem hospitaleiros uns para com os outros, sem resmungar. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 9. Porém, houve situações em que não seria apropriado demonstrar hospitalidade. Aqui há um contraponto, e a Bíblia mostra esse contraponto. A respeito disto, disse João, o apóstolo João: todo aquele que se adianta e não permanece no ensino cristão, nunca o recebais nos vossos lares, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimentar é partícipe das suas más obras. Segundo a Epístola Universal do apóstolo João, capítulo 1, versos 9, 10 e 11. Paulo escreveu o seguinte sobre os pecadores impenitentes: não tenhais convivência com qualquer que se chame irmão, que for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou injuriador, ou beberrão, ou extorsor. Nem sequer comais com tais pessoas. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. É verdade, a Bíblia nos exorta, nos recomenda, nos ensina que, como bons cristãos, devamos ser hospitaleiros. E nós vamos já aqui apreciar 7 repercussões bíblicas sobre a hospitalidade cristã. Mas, mesmo que a Bíblia, mesmo que a palavra de Deus nos ensine, nos exorte a buscarmos esse dom e a exercitarmos esse dom, o dom da hospitalidade, como bem nos definiu aqui no princípio, que é uma qualidade de quem é hospedeiro, que permite que o necessitado entre em sua casa e se sinta bem acolhido. É um dom que é praticado sem murmuração e que faz com que a pessoa tenha a característica da afetuosidade e da generosidade. Assim como eu dei esse testemunho desse excelente acolhimento que eu recebi 2006 por aí, na cidade de Tianguá, também nas minhas caminhadas eu tive lugares que eu fui muito mal acolhido. Mas não me interessa, ou não nos interessa aqui e agora, a compartilharmos das más experiências, porque elas também fazem parte da nossa jornada, para que através desta situação vivida de maneira indesejável, intragável, nós aprendamos a lição da humildade, da resignação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu uma vez contei um desses exemplos negativos para alguém. Por exemplo, uma vez eu fui numa igreja e o pastor me deu naquela igreja uma oferta, nunca me esqueci, de R$37. Muito pequenininha a oferta, né? Sendo que R$17 era em cédula.
e 20 em moedas. E o pastor, ele não teve a graça de me trazer aquelas moedas num envelope, me trouxe soltas na mão. E ele me entregou em cima do púlpito quando o culto estava terminando. E ele disse: está aqui, meu irmão, a sua oferta. E eu vendo as mãos dele cheias de moeda, que estava vindo em minha direção para colocar nas minhas mãos. Então eu, evidentemente, fui fazer aqui uma conchinha das duas mãos para receber. E ele não esperou que eu juntasse as mãos para receber as moedas. Antes que eu fechasse as mãos, ele já foi soltando. Então foi aquele espatifado de moedas caindo no chão, e eu de 4 pés, juntando moeda por moeda debaixo das pernas deles, dos obreiros. Eu contei uma vez isso para alguém, e alguém disse: mas pastor, isso é muito humilhante. Eu não queria isso não. E se eu tivesse que viver de novo, eu viveria. Porque quando nós não somos honrados, evidentemente seremos desonrados. E Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 9, ele, antes de expressar aquele versículo tão amado, tão preferido para ser proferido por nós, de cós salteado, como está lá escrito no verso 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se nós formos compreender o contexto desse verso 13, quando Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que em tudo ele teve a experiência, tanto na honra como na desonra, tanto na escassez como na fartura. E aí ele finaliza esse testemunho de vida que ele viveu e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a graça que Deus nos dá, ela vem na dimensão para nos alegrarmos diante da honra, e vem também na dimensão para nos resignarmos e nos humilharmos na desonra, e darmos glória a Deus, e darmos graças a Deus. Então, queridos irmãos e amigos que nos acompanham nesta ministração, compreendamos a importância de que esse dom, o dom da hospitalidade, deve sim ser cultivado, praticado por todos nós, povo de Deus. Voltando ao texto lido na abertura desse culto, na carta de Paulo aos Romanos 12, 13, o hospitaleiro é amoroso, cordial, fraterno e que pratica a partilha. É exatamente isso que diz a partir aqui do versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando ele diz no verso 13: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade, ele está nesse contexto todo, ensinando-nos que devemos amar cordialmente, fraternalmente e honrarmos, ou seja, privilegiarmos uns aos outros com amor, o amor de Deus. E isso é exercer, senhoras e senhores, hospitalidade, amor, cordialidade, fraternidade e partilha. Jesus ensina-nos em sua palavra a praticarmos isto, a cultivarmos essas virtudes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo hospitaleiro que de fato exerce a hospitalidade como um dom, ele age de forma amorosa, cordial, fraterna, e que também compartilha com o próximo aquilo que ele tem e que o outro não tem. O próprio Senhor Jesus nos diz, né? Se tivermos 2 túnicas, divida uma com quem não tem. Então, é esta a instrução da palavra de Deus para nós, povo de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4,
versículos 9 e 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 9 e 10, assim nos diz: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, queridos, o hospitaleiro, ele é hospitaleiro e não murmura. E não murmura por quê? Porque é um bom despenseiro. O que é ser um despenseiro? É ser um mordomo, né? Ele não é o dono da despensa, mas ele cuida da despensa. E tudo que nós, na verdade, temos, tudo que nós recebemos, é dado por Deus, para que nós, de fato, saibamos cuidar como bons despenseiros. E o Senhor, Ele quer que aprendamos o seguinte: quando Ele nos dá não só para usufruirmos, Ele nos dá para 3 finalidades. Primeiro, para usufruirmos, para o nosso próprio bem-estar, para, na verdade, abençoarmos o reino dEle, a obra dEle, ou seja, tirando 10% daquilo que Ele nos dá para a obra de Deus. E terceiro, compartilhando com quem nada tem, ou seja, ajudarmos aos mais carentes, aos mais pobres, aos mais necessitados. Infelizmente tem pessoas que são tão avarentas que tudo que elas amealham, elas querem só para si, como se diz na linguagem, né? Dos programas de infantis, né? É um tio Patinha na vida. O tio Patinha, que é um personagem infantil avarento, né? Ele tudo queria só para si. Não, Deus, Ele ensina o seu povo, ensina os seus servos a exercer a hospitalidade, ou seja, a compartilhar com os mais necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Não sejamos avarentos, não queiramos aquilo que a gente amealha só para nós. Tem 3 finalidades, repito: tudo aquilo que amealhamos para 3 finalidades: para usufruirmos para o nosso próprio bem-estar, para contribuirmos no avanço, na expansão do reino de Deus, e para ajudarmos, para estendermos a mão para aquele que mais necessita. Louvado seja o nome do Senhor, porque como diz Atos 20:35, é melhor dar do que receber. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. O hospitaleiro exercita a partilha na prática e não fica só em palavras, ou seja, na teoria. Tiago, Epístola Universal do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16. Olha o que nos diz aqui a palavra de Deus: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago, falando aqui sobre as obras e a fé, que tem que estar juntinhos, ele está exatamente exortando aquele que se diz cristão, aquele que se diz irmão, que quando se encontra com outro irmão que está necessitado, ele só externa, né, o seu desejo de que o irmão supere aquilo, batendo a mão no ombro do irmão, dizendo: vai em paz, que o Senhor te abençoará, que o Senhor te recompensará, que o Senhor proverá a tua necessidade. O que adianta dizer isso? Se você tem lá na sua despensa com quem compartilhar com o irmão, não basta só abrirmos a boca e desejarmos, né, que o irmão supere aquilo, que o irmão
seja abençoado diante da sua necessidade, da sua carência. Não, além de uma palavra de fortalecimento, além de uma palavra de otimismo, além de uma palavra de fé e de esperança, temos que não somente fazer isso, mas também ajudarmos. Calma aí, irmão, um pouquinho. Vai lá dentro, na tua despensa, no teu guarda-roupa, e traz para o teu irmão, para a tua irmã necessitada, na prática, aquilo que ele está precisando. Víveres, roupa, calçado, ajuda, porque é melhor dar do que receber. E isso é exercer na prática, senhoras e senhores, a hospitalidade cristã. Em quarto lugar, a hospitalidade é uma forma prática de se servir a Deus. No comecinho, no livro de Gênesis, capítulo de número 18, versículos 3 a 5. Olha o que está escrito, senhoras e senhores. Gênesis 18, versículos 3, 4 e 5. O que diz aqui a palavra de Deus? E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Ou seja, Abraão estava dizendo aqui para os 3 anjos: não vá adiante, antes que eu vos traga um pouco de água e lave os vossos pés, e vocês possam se recostarem aí embaixo desta árvore, desta sombra desta árvore, e eu vos trarei um bocado de pão, para que vocês possam se fortalecer, ou ter o coração de vocês fortalecidos. Depois, aí sim, vocês poderão ir adiante, porquanto por isso chegardes até vosso servo. Abraão estava se declarando servo ali daqueles 3 anjos, e os 3 anjos disseram: assim fazem como tens dito. Abraão aqui, ele agiu como servo. Abraão aqui se postou como servo, ou seja, colocou-se à disposição daqueles 3 hóspedes, daqueles 3 anjos, e serviu aos 3, não somente lavou os pés dos 3, mas disponibilizou a sombra da árvore para os 3 repousarem ali daquele calor forte do dia, como também trouxe pão e água para beber e pão para comer. Isso é exercer a hospitalidade. E a hospitalidade, queridos irmãos e irmãs, é uma forma prática de se servir a Deus. Quando nós praticamos a hospitalidade, estamos servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. O que nos diz aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 10. Olha o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 6 e 10. Quando e a quem deve ser praticada a hospitalidade? Quando? A qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer instante. A quem devemos praticar a hospitalidade? A todos, mas principalmente, é isso que diz o apóstolo Paulo aqui, né? A todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A coisa mais medíocre que acontece é quando alguém rejeita ou deixa de ajudar o próprio membro da família. Não ajuda o membro da família. Olha, quem não ajuda os domésticos da fé é pior do que os, diz a palavra de Deus, do que os ímpios. Então, devemos sim ser hospitaleiros, sermos generosos com todos, mas principalmente com os domésticos da fé. Então, em quinto lugar, quando e a quem deve ser praticada a hospitalidade? A todos, louvado seja o nome do Senhor, a qualquer momento, e principalmente aos domésticos da fé. Em sexto lugar, Hebreus capítulo 13,
versículo 12. Vocês podem abrir aí as vossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz assim, ó: porque a Bíblia nos estimula a hospedarmos, inclusive aos estranhos. 13:2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. O caso aqui que eu li há pouco de Gênesis 18. Abraão, sem saber, estava hospedando a anjos, né? Então, sejamos hospitaleiros, exerçamos generosidade e afetuosidade, porque se assim nós praticarmos, o que Deus vai fazer? Vai nos recompensar. Abraão foi tão bem recompensado que aqueles 3 anjos, no final de todo aquele excelente acolhimento, antes de se despedirem, deram um recado para Abraão, né? Daqui a um ano nós vamos voltar aqui de novo, e a sua senhora, no caso Sara, vai estar com o bebê nos braços. Ela até riu na sequência do capítulo, né, 18 de Gênesis. Ela riu, porque já estava com uma idade avançada, ela não estava mais com as regras das mulheres. Como é que eu vou dar luz a uma criança se eu já tenho de idade avançada? Um ano depois, os anjos voltaram e lá estava Sara com seu filho nos braços. Estava com Isaac nos braços. A bênção do Senhor. Deus, muitas das vezes, Ele vem a nós para nos abençoar, mas Ele só libera a bênção depois da nossa ação virtuosa cristã, da nossa atitude generosa de servi-lo. Mas como é que iremos ser abençoados se agirmos com avareza, se agirmos, de forma hostil? Não temos como ser abençoados. Então, a Bíblia nos estimula a hospedarmos, inclusive aos estranhos, porque alguns hospedaram sem saber que estavam hospedando anjos. E para finalizar, Provérbios capítulo 11, a Bíblia faz promessas aos que praticam a hospitalidade. Provérbios capítulo 11, verso 25. Abra a sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 11, versículo 25. A alma generosa engorda, e o que regar também será regado. É exatamente isso que acontece quando nós plantamos. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta 3 carocinhos de milho, colhe no mínimo 2 espigas. E eu já contei, uma espiga no mínimo tem 90 caroços, no mínimo. Então coloca 3 carocinhos lá na cova, vai receber 2 espigas, no mínimo 180 caroços. O que é isso? É a lei da semeadura. Você sempre colhe mais do que o que semeia. Louvado seja o nome do Senhor. E o sábio Salomão está dizendo isso aqui, irmãos: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ou seja, se você exerce generosidade, se você na verdade age de forma amável, você vai colher os frutos dessa semeadura. E para finalizar, abra a sua Bíblia aí em 1 Reis. Eu acho linda essa passagem. 1 Reis capítulo 17, dos versículos 8 a 16, a visita, a chegada do profeta Elias lá na casa da viúva de Sarepta, versículo de número 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho,
senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Às vezes as condições estão por demais precárias, mas por você ainda assim exercer generosidade, exercer hospitalidade, o Senhor haverá de te recompensar. Foi isso que aconteceu com aquela viúva. Ela disse: olha, o que eu tenho só dá para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. E ele disse, o profeta Elias: vai, faz primeiro para mim, depois para ti e para o teu filho. E ela obedeceu. E por ter obedecido e por ter praticado aquela hospitalidade, aquela generosidade, a farinha na panela não se acabou, e muito menos o azeite na botija, até que voltasse a chover de novo. Deus multiplicou na miséria, Deus fez prosperar. O nosso Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, mas Ele quer que primeiro aprendamos a exercer hospitalidade, generosidade, e assim o Senhor haverá de nos dar o privilégio de colhermos os frutos da generosidade, da amabilidade, da cordialidade e da fraternidade. Concluindo, queridos irmãos, o apóstolo Paulo cuidava para não se tornar um fardo dispendioso para os seus anfitriões durante suas longas estadas em certas cidades. Ele trabalhava fabricando tendas para se sustentar, conforme Atos 18, 1 a 3 e 2 Tessalonicenses 3, 7 a 12, para ajudar os viajantes, entre eles que eram merecedores. Os primeiros cristãos usavam cartas de recomendação, como Paulo fez ao apresentar Febe, nossa irmã. Escreveu ele, a fim de que acolhais no Senhor, e para que a auxilieis em qualquer assunto em que possa necessitar de vós. Romanos 16, versos 1 e 2. Pois a hospitalidade é definida como recepção ou tratamento afável, cortês, por parte de quem oferece hospedagem, e há muito tempo esta prática é uma característica dos verdadeiros cristãos. Que nós aprendamos a exercer de fato a hospitalidade, e Deus haverá de nos recompensar, dando-nos o privilégio de colhermos os grandes frutos da generosidade, da fraternidade, da amabilidade e da cordialidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele nos faça compreender a sua palavra. Vamos prosseguir louvando a Deus. Vamos voltar a chamar aqui a irmã Livanda e a irmã Judite para retornarem a louvar ao Senhor com mais um belíssimo hino. Mais uma vez saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Iremos louvar ao Senhor com o hino 156. O bom pastor buscou-me, já longe no redil, e com ternura chorou.
Graças a Deus, honras e glórias tributemos ao Senhor. Estamos na reta final do nosso culto nesta noite. Nós vamos chamar agora o irmão Ricardo Felipe para apresentar, para fazer menção os nomes das pessoas que interagiram conosco nesta noite. E nós já de antemão queremos agradecer a todas as pessoas que interagiram conosco nessa noite. Deus abençoe, que Deus recompensa cada uma em particular. E eu tenho por certo que a palavra de Deus encontrou guarida nos vossos corações e o Senhor vai recompensar a cada uma em particular. Ricardo. Amém. Boa noite. A paz para o Senhor, para todos os irmãos que têm nos acompanhado. Estamos grandemente agradecidos a todos que sempre têm nos dado esse apoio. Hoje à noite teve conosco Antônio Tupa, Samuel Calixto, Sarinha Santos, Kézia Salles, Sueli Campos, Jaqueline Almeida, Hamilton Alves, Maria Vieira, Alcione Souza, Francisca Moraes, Josué Varela, Marcos Silva, Dorinha e Welson, Ade Paracuru, Paulo Vasques, Rosa Rosa, Júnior Guedes, Givaldo Dantas, Jackson Alves, Jefferson Silva, Irmão Mazinho, Irmã Maria, Márcia Régia, Luciano Barreto, Elisene Alves, Fábio Silva, Carlos Alberto, Jorge Sobreira, Lula Sampaio, Lúcia Maria, Michele Moura e Marluz Calvacante. Esses irmãos têm nos acompanhado hoje à noite. Mais os demais que assistir pelo link que não aparece, né? Deus abençoe vocês também. E quero já agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos que participaram e interagiram com aquela expectativa renovada de que segunda-feira a gente tenha esta permissão dada pelas autoridades a reabrirmos as nossas portas, e se assim se concretizar, na próxima sexta-feira estaremos transmitindo o culto via online e também com as portas abertas para recebermos os nossos irmãos adultos. Esse público de 13 anos a 59 anos, nós vamos estar de prontidão para receber este público, né, nessa segunda e nessa terceira fase, com 20% e 50% da lotação. Repito, deixando os públicos infantil de 12 anos para baixo e da terceira idade, de 60 anos para cima, só para a quarta fase, quando chegarmos então, né, com a lotação de 100%. Lá para meados de setembro é a nossa perspectiva. Vamos também ficar de pé, nossa gratidão aqui ao Ricardo Felipe, ao Edinho, ao Antônio Carlos, à irmã Edivanda, à irmã Judite e ao Vitor, que cooperaram na celebração deste culto online hoje à noite. E no próximo domingo, depois de amanhã, estaremos de volta para mais um culto evangelístico online às 19 horas. Contamos com a participação e a interatividade de todos vocês que estão acompanhando-nos. Domingo às 19 horas estaremos de volta aqui. Bondoso Deus e Pai, te louvamos, te glorificamos e te exaltamos por esse privilégio que nos deste de estarmos aqui em tua casa te adorando e ministrando a tua palavra. Cremos que a tua palavra, que é como espada de dois gumes, que penetra até as juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, ela fará o que apraz do Senhor e não voltará vazia. Portanto,
meu bondoso Deus e Pai, que a Tua palavra encontre guarida nos corações daqueles que a ouviram, e que o Senhor abençoe a cada vida em particular, dando-nos uma boa noite de sono tranquilo e reparador. Sim, Senhor, leva-nos em paz de volta para os nossos lares. Meu Deus, ajude-nos em tudo e faça essa pandemia cessar, e faça com que a normalidade, Senhor, volte o quanto mais rápido possível, para nós termos o direito novamente de irmos e virmos, e não termos mais essas restrições, tanto nos limita, Senhor, e que nos impede de estarmos juntos na Tua casa, te adorando, te cultuando e fazendo a Tua obra em todas as partes, nas praças, nas ruas, nos vilarejos. Queremos voltar, Senhor, a ter esta liberdade de outrora para pregarmos a Tua palavra, para fazermos a Tua obra avançar, pois o nosso anelo é a volta do Teu Filho Jesus. Oh Jesus, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sim, meu Deus, nós te oramos por fé e já te agradecemos tudo no nome de Jesus, o Teu amado Filho, que vive e que reina para sempre. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E quem tem fé diga amém. A paz do Senhor para todos, e tenham todos uma boa noite, e que o Senhor nos conduza a todos em paz e segurança de volta para os nossos lares. Até domingo, depois de amanhã, às 19 horas. Irmã Judite, muito obrigado.